23, eu gosto muito desse versículo. Esse versículo é para os tupetudos do reino. No reino de Deus tem muita gente tupetuda, né? Muita gente que acha que sabe, que acha que pode, que acha que faz. Jeremias capítulo 10, versículo 23. Eu e você deveríamos ler esse versículo todos os dias, para que a nossa alma, quem sabe um dia, chegasse a esse convencimento e a essa sobriedade. Não é verdade? Jeremias 10, 23, o que é que está escrito aí? Eu sei, Senhor. Não somos todos nós que podemos dizer e começar esse versículo pelo começo, não é verdade? Todos nós poderíamos dizer, ó Senhor, não é do homem o seu caminho, nem do homem que caminha dirigir os seus passos. Quem de nós podemos começar o versículo como ele realmente é? Eu sei, Senhor. Com equilíbrio, com consciência. Eu sei, Senhor, que não é do homem que caminha o seu caminho, nem cabe ao homem dirigir os seus passos. Você já leu? Leia de novo. Eu sei, Senhor, que não é do homem que caminha os seus caminhos, nem cabe ao homem dirigir os seus passos. Podeis assentar. Quando a palavra do Senhor fala de caminho, ela está falando sobre Jesus Cristo, né? Sobre o Novo Testamento. Quando a palavra do Senhor fala de caminhos, ela está falando sobre direções, atitudes, ações, inclinações. A palavra do Senhor diz que o caminho, vida, aqui agora falando sobre vida, no singular, caminho, vida. Que a vida e tudo aquilo que o homem projeta não é dele, mas pertence ao Senhor. Uma das coisas interessantes que nós observamos, é muito difícil um crente, um filho de Deus, um cristão, entrar numa dispensação de convencimento. Uma das coisas difíceis que nós temos observado na mente dos cristãos é essa dispensação de convencimento. Ou seja, o cristão ser convencido pelo Espírito de Deus das doutrinas, dos princípios cardeais do Evangelho. Existem muitas coisas que nós temos que aprender, e nós somos pessoas que vamos aprender a vida inteira, amém? Amém, 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 está frio, mas amém. Nós vamos aprender a vida toda, toda a vida nós estamos aí diante do Senhor para aprendermos. Só que existem regras cardeais, existem princípios cardeais, que nós precisamos nos ater, nos preocupar. E um destes princípios cardeais, que não se pode abrir mão, é com respeito à direção da nossa vida de Deus. Porque eu não nasci para sofrer, não tenho nenhum prazer, nem mórbido, nem absoluto, nem uma simpatia, assim, aparente por sofrimento. Você tem? Acredito que também não. Eu não gosto de sofrer. Mas se for preciso, a gente vai sofrer para construir algo. Vai sofrer por abnegação, vai sofrer por renúncia, vai sofrer para construir, por cansaço, por trabalho, mas não sofrer porque simplesmente resolvemos decidir a nossa vida. Uma das situações do Evangelho é ensinar aqueles que aderem ao Evangelho, aqueles que simpatizam inicialmente com o Evangelho, aqueles que querem ser crentes e depois conseguem entender o que é cristianismo, que no cristianismo Deus manda e Deus governa. Que Deus, Ele não vai nos seguir, não. Que Deus, Ele tem o método dEle, a maneira dEle, o tempo dEle, tudo dEle, a palavra dEle. Então nós, como filhos de Deus, nós temos que aprender a ouvir e sermos segundo o coração de Deus. Ou seja, Deus manda, a gente faz. Tudo que tem que gerar na nossa vida, ele tem que começar no coração de Deus, tem que começar em Deus e depois ser transferido para dentro de nós. Não iniciar por causa de uma ideia, por causa de um ânimo, por causa de uma iniciativa, por causa de uma ótica. Nós precisamos aprender que as coisas que saem de Deus para nós dão certo.
E eu gosto que as coisas deem certo na minha vida. Eu acredito que você também. Eu gosto de acertar. Pergunta para o seu irmão, você gosta de acertar? Eu gosto muito de acertar. Será que sou só eu? Não, claro que não, né? Todos nós gostamos muito de acertar. É muito bom quando você acerta e você vê o resultado. Você investe no terreno certo, você vê a frutificação, não é verdade? Você fala, olha, eu achava que era bom, mas não imaginava que era tanto. Nós gostamos de acertar, porque nós somos nascidos originalmente para isso, para acertar. Somos nascidos para o bem, somos nascidos para o bom. Então, quando as coisas estão boas, são boas e elas dão certo, nós sofremos aquela situação de contentamento, né? Eu uso a palavra sofrer agora como uma situação de redundância. Nós estamos numa situação de contentamento, de prazer. E eu quero falar sobre caminhos proibidos. Quais são os caminhos proibidos para mim, proibidos para você, que quem sabe alguns de vocês está com o pé ou os dois pés nele. Quero que você vá comigo em Deuteronômio 17. Vai lá. Caminhos proibidos. Deuteronômio capítulo 17. Nas leis sobre os reis, o Senhor manda que os reis obedecessem uma ordem. E eu quero trabalhar sobre essa ordem nesse momento. Os caminhos proibidos para mim, para você, é o retrocesso. O voltar atrás. Não tem nada mais abominável no sentido humano, não aos olhos de Deus. Em questão de prejuízo, sabe? Em questão de patinação, do que retroceder. Às vezes você vê pessoas que elas ficam tão animadas, tão dominadas pela mudança. E elas ficam tão vorazes e ávidas para mudar. Toda pessoa que quando ela recebe uma notícia de mudança e ela corresponde de uma maneira muito animada, de uma maneira festeira, não vai acontecer nada. Por quê? Porque é só emoção. O que viabiliza a mudança na nossa vida não são as emoções, mas o equilíbrio, a sobriedade, a ponderação. Quando você fala com uma pessoa e ela é convencida da mudança, você olha ela, parece que ela levou um choque. Ela fica estática. Aquilo dentro dela está assim, ó, a 1000 graus. Ela está analisando, ponderando. Existem coisas na minha vida e na sua vida que são proibidas. O porquê você percebe que existem inúmeras pessoas no reino retrocedendo? Por quê? Porque nunca caminharam para frente. Elas imaginaram um progresso à frente, imaginaram uma atitude que levava à frente, mas na verdade, ela nunca deixou aquela mente do passado. Ela nunca deixou aqueles grilhões que aprendiam. Simplesmente, ela foi lá e deu uma desenroscada na corda. Você já viu assim uma corda, uma corrente enroscada? E ela foi lá, desamarrou, deu uma desenroscada. Falou, bom, aí ela tinha, por exemplo, 50 centímetros de distância. Aí ela desenroscou a corda, deu 3. Desenroscou a corrente, deu 3 metros. E ela andou aqueles 3 metros. Ela tem uma noção de progresso, mas é só uma noção. Porque o que prende ela atrás ainda está lá. Baixa autoestima, esforço para mudar, determinação em Deus. Nenhuma determinação é produtiva quando ela é longe do Senhor. Porque só Deus nos dá força e coragem para continuarmos quando eu falho. Quando você fale, quem nos socorre? O individualismo, os sonhos, os planos, o projeto, que nada. O projeto é o primeiro ir para o ralo. Quem nos socorre quando nós falhamos em querermos melhorar é Deus. Então todo projeto, ele tem que ser trabalhado em nós pelo Espírito Santo, pelo poder do convencimento, pelo poder da quebra de grilhões, pelo poder da mudança, e é algo assim, natural. Toda explosão não é boa. Melhorou, mudou, rapidamente, é corrente
que foi só desembaraçada, a corrente continua ali. Na primeira queda, na primeira situação negativa de si mesmo, já volta, e eu vou te contar uma coisa, volta não do jeito que estava, geralmente volta 1/3, 20% pior do que estava. Por quê? Porque essas pessoas, elas não melhoram, elas não mudam, elas criam uma situação surreal, utópica, que mudaram. Por quê? Porque elas foram dominadas por uma iniciativa emocional, porque elas foram dominadas por um convencimento superficial. Então elas vão com todo gás, e ela vai e fala, olha que beleza, que maravilha. De repente, na primeira falha dela, ela murcha. Por quê? Porque não houve um trabalhar do Espírito Santo. Então diga assim comigo, a maioria das pessoas que retrocedem, na verdade, nunca progrediram. O que nós precisamos entender é o seguinte, neste contexto de mensagem aqui, nós não podemos usar o progresso e o regresso dessa maneira em todo. Nós estamos falando de pessoas que voltam ao cativeiro, esse é o contexto. De pessoas que voltam ao cativeiro, existem pessoas que caminham e retrocedem, mas não dentro deste contexto que eu estou abordando a vocês. Estou abordando um contexto aqui, desta mensagem, sobre progresso ilusório, sobre pessoas que mudaram, entre aspas, emocionalmente. Ficaram mais animadas, tomaram um pozinho de Guaraná, alguma coisa nesse sentido, ficaram animadas, levaram um choque de realidade, mas só que o grilhão não foi quebrado. O grilhão não foi quebrado, não tem mudança. Elas desembaraçaram a corda ou a corrente, 3 metros, 4 metros, na primeira falência da atitude dela, ela retrocede, e aí ela embarga numa situação ruim e péssima. Caminho proibido, caminho do retrocesso. É proibido para mim voltar atrás. É proibido para você voltar atrás. Voltar atrás em uma palavra, voltar atrás num gesto, voltar atrás numa situação que você colocou ali a sua honra. Hoje, na hora do café, eu estava conversando com as crianças sobre... não gosto disso, não gosto daquilo, não gosto daquilo. Aí eu disse uma coisa assim, o gostar, ele não inclui em obrigações. Você pode dizer, eu não gosto do preto, eu não gosto do branco, da cor branca, eu não gosto da cor preta, eu não gosto de jiló, eu não gosto de abobrinha. Agora, eu não gosto de tomar banho. Quem diz que a higiene entra no critério de gosto? Eu não gosto de trabalhar. Quem diz que o trabalho entra no critério de gosto? Responsabilidade, ela não entra no critério de prazer. Responsabilidade é responsabilidade. Eu não gosto de lavar louça. Mas quem diz que você precisa gostar de lavar louça para lavar louça? É um dever, é uma obrigação. Então não tem esse negócio de não gostar. O porquê que existem algumas pessoas que atribuem o prazer à obrigação? Por quê? Porque são escravas do prazer. E tudo que ela faz tem que ter uma recompensa de prazer. Nós precisamos aprender que deveres e obrigações, elas não estão misturadas com o prazer. Deveres são deveres. Responsabilidades são responsabilidades. E nada tem a ver com gostar. Tem a ver com dever. Tem a ver com honra. Tem a ver com obrigação. Eu não gosto de ser obediente, mas obediência não está dentro de critério de prazer. Obediência é dever. Eu sou uma pessoa que eu volto atrás quando eu quero. Voltar atrás não é uma questão de gostar, é uma questão de dever. Não se pode retroceder, não se pode voltar atrás. É um caminho proibido. Voltar aos recursos do mundo, voltar a ser como você era. Isso é proibido. A Bíblia diz assim, em Deuteronômio 17:16, vá comigo. Porém, ele não multiplicará para si, falando do rei cavalos, nem fará voltar o povo ao Egito, para multiplicar cavalos. O Egito era um exportador muito grande para Canaã de cavalos para a guerra. Aí ele diz assim, pois o Senhor vos tem dito, uma ordem, um mandamento, nunca mais voltareis por este caminho. Qual coisa na sua vida que você aprendeu tão direitinho,
que você entendeu, o Senhor nunca mais quer que eu faça isso. O Senhor nunca mais quer que eu fale palavrão, o Senhor nunca mais quer que eu minta, o Senhor nunca mais quer que eu murmure, o Senhor não quer mais que eu seja maledicente, o Senhor nunca mais quer que eu me destrua, o Senhor nunca mais quer que eu faça isso. Será que é difícil nós compreender que as proibições de Deus para conosco, elas são para o nosso bem? Quando o Senhor nos proíbe de retroceder, quando o Senhor nos proíbe de voltar atrás, quando o Senhor nos proíbe de voltar alguns caminhos desse retrocesso, é para o nosso bem. Nós só iremos encontrar laços, nós só iremos encontrar destruição. Nós não iremos encontrar nada de bom para nós mesmos retrocedendo e voltando. Fazer as práticas que o Senhor te livrou, tomando atitudes das quais o que você pode dizer, eu era? Tem coisas que você pode dizer, eu era. Tem crente que ele está planejando uma mudança faz 20 anos. Ele não consegue dizer, eu era iracundo, eu era nervoso, eu era sistemático, eu era antissocial, eu era uma pessoa estúpida, Ele não consegue dizer. Por quê? Porque ele vive retrocedendo. Ele dá uma polida, volta, dá uma polida e volta. Progresso? Nenhum. Simplesmente ele desembaraçou a corda ou a corrente. Existem caminhos que você nunca mais pode voltar. Pastora, Deus me livrou do adultério, me livrou da prostituição. Nunca volte para eles. Se você voltar, é destruição na certa. Deus me livrou, pastora, da falência. Não volte, não tenha as mesmas atitudes, não se comporte da mesma maneira. É destruição na certa. Não faça de novo. O caminho de volta para o Egito é proibido. O Senhor disse, jamais vocês podem voltar. Diga amém. O porquê Israel iria ser seduzido a voltar para o Egito? Por causa dos cavalos. Interesses. Cuidado com os seus interesses. Cuidado com o que você quer para você. Pastor, eu quero ir para diante, eu quero progredir, eu quero crescer. Então vai para frente. Esquece o passado. Não permita que o passado mais determine aquilo que você vai viver. Segundo caminho, caminho novo, Josué capítulo 3, vai lá comigo. Eles iam atravessar o Jordão, sair do deserto e atravessar, entrar em Canaã. Diga assim comigo, existem caminhos novos. Existem caminhos que eu e você nunca percorremos antes. Situações que nós nunca vivemos. É ou não é? Existem situações. Deus nos dá desafios, Deus nos dá coisas novas, Deus nos dá situações novas para nós vivermos em Deus, na direção de Deus. E existe uma regra para uma situação nova. Ter uma distância necessária entre você e a presença do Senhor. Sua visão, sua ótica sobre o que Deus quer. Não adianta ser afoito, não adianta achar que as coisas vão acontecer do dia para a noite. Tudo que é novo na sua vida tem que ter um tempo. Um tempo de amadurecimento, um tempo de conserto, um tempo onde você vai se adequar, onde a situação vai melhorar, onde a situação vai receber seu investimento. O Senhor diz muito claro que eles precisavam de uma distância de 2.000 côvados, mais ou menos 1 quilômetro, vamos lá, entre eles e a arca. A arca não precisava de proteção, os sacerdotes carregavam ela nos ombros. A arca ia à frente da milícia, à frente do exército. Quem protegia Israel era a arca. Ela não precisava de proteção. Quem tocasse nela indevidamente morreria. Então o que nós precisamos entender é que quando a palavra do Senhor diz assim, eis que irei diante de ti, endireitarei caminhos tortuosos, quebrarei portas de bronze, despedaçarei ferrolhos de ferro, dar-te-ei tesouros escondidos. Eis que irei adiante de ti. Queria perguntar uma coisa para você. Qual o projeto da sua vida que Deus foi à sua frente? E a distância era necessária para você saber, agora à direita. Agora à esquerda. Você tem como acompanhar uma pessoa que está bem rente aqui? Se ela virar, você está andando, ela está aqui. Se ela virar para a direita, você segue em frente. Por quê? Tem que ter uma distância lógica para a ótica. Você tem que olhar Deus indo à sua frente. Isso significa o quê, pastora? Sem ser afoito, sem ser ansioso, sem ser desesperado.
Achar que as coisas tem que ser para ontem. Ontem você deveria ter obedecido e não obedeceu. Ontem você deveria ter orado mais e não orou. Ontem você deveria ter cumprido e não cumpriu. Agora você quer que as coisas aconteçam ontem. Use essa palavra ontem como exercício de atividade e cumprimento de dever. O que nós precisamos entender é que tem que existir uma distância para que eu possa enxergar, analisar, me estruturar, me preparar para aquilo que Deus está me mostrando. Existem pessoas que Deus não está à frente deles. Por quê? Porque eles decidem a própria vida. Eles fazem o que querem, de acordo com o seu condicional. Eles não gostaram, eles mudam de ideia rapidinho. Não é do jeito que eles planejaram. Eles criaram um sonho, criaram um paraíso. Não é do jeito. Volto para trás. Qual o problema? Você acha que realmente Deus leva a sério pessoas assim? Olha as pessoas que Deus escolhia na Escritura. Olha os homens fiéis dos quais a palavra foi escrita. Você acha que Deus leva a sério gente que não tem a noção e a compreensão que Deus tem que ir adiante? Que Deus tem que mostrar o caminho? Que Deus tem que fazer o que eu não consigo? Lá na minha frente tem coisas que, se Deus não desbaratar, vai me destruir. E eu preciso dessa distância. Ela é salutar para a minha vida. Então eu preciso honrar e respeitar. Eu preciso não ser uma pessoa ansiosa, não ser uma pessoa afoita, não falar precipitadamente, não agir precipitadamente, trabalhar com uma ótica exata, com uma ótica certa. Deus, e agora? Deus, e agora? Deus, como? Deus, de que maneira? Deus, de que jeito? Mas não, teve uma ideia, é de Deus, já vai fazendo? Peraí. Não trabalha, não ora em cima. Você tem vários exemplos de precipitação no Evangelho. Josué, por exemplo, quando não orou sobre os gibeonitas, caiu numa cilada. Quando não averigou Ai, sofreu uma derrota. E aí? Por quê? Porque acredita que sabe muito. Nós temos a tendência de acreditarmos que temos sempre a razão. Mas existe apenas uma razão para eu estar aqui e você. Cristo, Ele é a razão de Deus, Ele é a razão do céu, Ele é a razão da terra ainda estar de pé, Ele é a razão de estarmos bem. Cristo é a razão. Ele tem a razão. Ele tem a razão. Eu não tenho a razão. Você não tem a razão. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Deus é a verdade. E Ele nos mostra o caminho. E nós precisamos estar numa distância saudável para que possamos enxergar, receber a direção de Deus, aquietar o nosso coração. Não sermos ansiosos, desequilibrados, afoitos, achando que é o meu braço, que é a minha carne, que eu vou fazer. Nós confiamos ou não confiamos? E agora, pastora? E agora esse problema não é meu. De quem que é? De Deus. E agora? Perguntando para a pessoa errada. De uma irmã chegou para mim e falou: pastora, a Adriana vai casar, e agora? E agora? Você está perguntando para mim? Falei: eu? Eu não sou dono dessas crianças, minha irmã. Você tem que perguntou para a pessoa errada, bem. Perguntar para Deus, não é para mim. É Deus que governa, é Deus que manda. Será que nós achamos que o nosso Deus é um Deus obsoleto, irresponsável? É um Deus que vê nós iremos enfrentar uma situação e Ele não está lá na frente, preparando, desembaraçando. Ou eu confio em Deus ou eu não confio. Ou eu tenho uma fé integral ou eu não tenho. Eu tenho que confiar nele, porque Ele é homem. Não é. Ele é filho do homem. Não é. Ele é Deus.
Ele é Deus. E se Ele falou, Ele cumpre. E se Ele faz, Ele termina. E se Ele começa, Ele completa. Ele é Deus. E eu quero dizer uma coisa para você. E quando Deus faz algo em cima de algo, Ele faz melhor ainda. Toda vez que você confia em Deus, toda vez que você espera nele, Ele te surpreende. Porque a palavra do Senhor diz, além daquilo que pedimos, além daquilo que pensamos, segundo o poder que opera em nós, Ele é poderoso para fazer. O nosso Deus é esse. Ele recebe como oferta, como aroma suave, a minha fé, a minha confiança. E Ele trabalha diante de mim, diante de você. E o que eu faço, pastora? Você ora, você confia, você é feliz, confiante, sabendo que um dia antes, a provisão está ali. Quer um pouquinho mais tarde? De manhã, acorda, abriu a porta, o maná está ali. Esse é Deus. Esse é Deus. Não tem esse negócio. E agora o que eu vou fazer? Toda vez que você se desespera, você está igual essas mulheres de 4, 5 meses que o neném mexe e acha que é contração. Você já viu? Liga para a médica. Eu acho que eu estou com contração. Claro que existem exceções que realmente acontecem. Mas o neném mexe 4, 5 meses, 6 meses. Estou com contração. O neném está mexendo. Mas ela nunca foi mãe, não sabe como que é. Você está lá, a coisa não é hora de acontecer, não é o momento de acontecer. E aí Deus está mexendo na situação. Você fala, é agora, Senhor, é agora, é agora, é agora. É agora o parto. Não! Eu só estou trabalhando. Aprenda a esperar, aprenda a confiar. Você e eu precisamos de uma distância entre nós e o que Deus está fazendo. Mas não, você quer estar lá, não é verdade? Para quê? Para atrapalhar? Para ser bombardeado? Não. Nós temos que entender Deus que vai diante de nós. E Ele está lá, vencendo o que eu não posso, fazendo o que eu não consigo. Ele está lá agindo, quebrando, destruindo, desfigurando a situação, mudando, trabalhando para que quando eu chegue, eu olhe e diga, Senhor, que bom foi esperar. Você tem paciência para esperar Deus trabalhar? Sabe qual é o nosso erro? Nós queremos a provisão antes da necessidade. Senhor, necessidade está chegando, necessidade está chegando. Senhor, falta 2 horas. Cadê a provisão? Cadê a provisão? Cadê a provisão? Não, primeiro você tem que pegar o cutelo na mão. Primeiro você tem que levantar o cutelo. Falar tchau, adeus, até a eternidade. A hora que você for abaixar o cutelo, o anjo brada. Não, peraí, você sabe esperar assim? Você quer a provisão antes da necessidade? A necessidade tem que vir, provar a sua fé. Oi, necessidade, tudo bem? Estou aqui. Eu estou bem, porque eu confio em Deus. O Senhor fala, é isso aí, eu também estou aqui. Você quer provisão antes de necessidade? Ansioso, desequilibrado. Olha para o seu irmão e diga, se você quer provisão antes da necessidade, você não tem fé não. Pode falar para ele, você não tem fé não. Não tem fé não. O nosso problema é que a gente se ofende. A gente se ofende quando a gente fala, não tenho fé. Aí eu tenho fé sim. Então põe ela em prática. Confie, espera. Seja convencido que Ele é Deus. E que não existe problemas. Que Ele já não esteve na situação. Que Ele já não está trabalhando. Que Ele já não está articulando, fazendo algo para melhor. Amém? Josué capítulo 13, versículo de número 4. Está falando sobre a arca. Haja, contudo, entre vós e ela uma distância de 2.000 côvados, e não vos achegueis a ela, para que saibais o caminho pela qual haveis de ir, porquanto por este caminho nunca passastes antes. Então, se você está vivendo algo novo na sua vida, e todos os dias nós vivemos, respeite. Deixa Deus ir adiante. Não fica correndo unhas, não. Aí agora, o que vai ser? O que vão falar? O que vai acontecer? Não, Ele está lá trabalhando. Deixa Deus trabalhar sossegado, não é verdade? Para de perturbar. Confia em Deus. Acredite nele. Confia nele. A provisão não virá antes da necessidade. Vai vir a necessidade, ela vai te provar, vai ver se você é capaz, você vai fazer uns exercícios lá, vai se mobilizar, vai fazer, vai trabalhar, vai fazer tudo que tem que ser feito, aí chega a provisão. Terceiro caminho, caminho sem atalhos, Êxodo de 13, vai lá comigo. Vai lá, Êxodo 13.
Êxodo capítulo 13, versículo 17. A gente gosta de um atalho, e uns gostam mais do que outros, pelo menos os apressadinhos. Os novos convertidos gostam muito de atalho. Geralmente Deus é tão misericordioso, cheio de graça. Os novos convertidos têm uma... não vou falar sobre isso agora. Nosso Deus não é Deus de atalhos. Nosso Deus é o Deus do caminho certo. E a gente gosta de atalho, não é verdade? Ó, tem uma boiada brava aí, a cerca tá aí, mas tem aquele trio... Mas eu vou arriscar, vou atalhar. Ganhar caminho, ganhar tempo, ganhar espaço. Ganhar. Existia 2 caminhos para chegar em Canaã. O primeiro caminho era do norte do Egito ao sul de Canaã. 4 a 5 dias. Aí o outro caminho você já sabe, que é o caminho que tinha que passar pelo deserto, abertura do Mar Vermelho, toda a situação. Pastora, se Deus tivesse feito o pessoal atravessar do norte do Egito ao sul de Canaã, Deus teria se poupado, né, de tanto desgaste. Aquele povo já entraria em Canaã, não sei o quê, né? Bom, falando em preguiça não tem nada a ver com Deus, na verdade. Deus é Senhor, Ele quer ensinar. Preguiça é questão de homens, né? O deserto foi importante, que dos desertos veio a Escritura, Pentateuco, do deserto veio o ensinamento, do deserto veio a troca de geração, do deserto veio inúmeras situações. Deus não faz nada aleatoriamente, tudo com projeto. Tudo com projeto. E às vezes você gosta de atalhos. Sabe, tipo, aquilo não tem tu, vai tu mesmo? Isso aqui serve. Serve? Analisa a situação das pessoas que têm esse tipo de filosofia, como é que é. Analisa a vida delas. Qualquer coisa serve, tá tudo bom, tá tudo bom, tá tudo... Não deu. Preguiçoso, acovardado, não quer batalhar, não quer suar, não quer lutar pelo melhor. Qualquer coisa engambela ele, qualquer coisa engoda ele. Tem criança que é mais esperto que crente. Criança de 3 anos, 4 anos, quer um triciclo. Está lá o triciclo. O pai pega a roda e dá para o nenê. Ele não quer roda, não. Ele quer o triciclo. Põe lá, que se for esperto, põe lá, eu quero o triciclo inteiro. Tem gente que vive com o triciclo desmontado. Ele já perdeu todas as peças. Por quê? Porque ele não sabe esperar, ele não sabe batalhar por aquilo que ele quer. Ele quer coisa mal feita. Já viu aquelas donas de casa, no caderno de receita? Agora acho que não usa mais caderno de receita, eles vêem tudo naquele negócio de computador lá. Aí vai passando. Muito difícil. Isso aqui tem que cozinhar leite condensado. Isso aqui tem que bater na batedeira. Aí ela faz um doce lá, que às vezes nem precisa ir no forno. Ela olha assim e fala assim, e aí, tá bom, tá gostoso? Ela sabe que ela tinha que fazer um melhor, mas a preguiça não deixou. Aí ela pergunta, ela quer que todo mundo fique elogiando. Não, tá uma delícia. Você não vai falar que tá uma delícia? Aí ela, fiz tempo trabalhando, não teve nada. Ficou lá. Que esse doce aqui tem 4 etapas. Vai pra geladeira, volta, vai pro forno, volta. Vai... Pelo amor de Deus, isso aqui não é um doce, isso aqui é uma engenharia. Pula. Isso aqui, muito trabalho. Tem crente que é assim. Não, tem que esperar a vontade de Deus, tem que esperar Deus trabalhar. Não, pelo amor de Deus. Ele fala, Senhor, pelo amor de Deus. Eu quero essa coisa para amanhã, é para já, para agora. Por isso. Aí o diabo coloca qualquer laço, qualquer engodo, qualquer distração, qualquer prazer, ele cai. Por quê? Porque ele é do qualquer coisa serve. Para mim não. Diz pro seu irmão, para mim também não. Para mim qualquer coisa não serve não. Eu tenho um bom paladar. Os meus meninos falam, se tiver alguma coisa estragada, você pode... Hoje não, por causa da gripe. Se tiver alguma coisa passada, eu puser na minha boca, eu sei que está passado. Meu olfato é muito bom. Por quê? Porque eu sou criteriosa. Você tem que ser criterioso. O que é bom para você? É bom que vier de Deus. O que eu trabalhar, o que eu suar a camisa. É bom o que eu quis desde o princípio. Isso é bom. Qualquer coisa serve. Eu quero o melhor dentro da minha condição. Deus, eu quero o melhor. Não é qualquer coisa serve, não. Não, assim não. E tem gente que gosta de atalhos.
É importante eu chegar. Mas você vai chegar vivo? Você vai chegar mudado, transformado necessariamente? Você vai chegar lá sem estar polido, sem estar selecionado por Deus. Você vai se perder na bênção, você vai se perder na promessa. O caminho de Deus é perfeito e a palavra do Senhor é provada. Todas as situações que você tiver que passar para chegar onde você tem que chegar, você vai passar, porque todas elas têm um significado especial para a sua vida. Não busque atalhos, não busque facilidades. GPS de crente ansioso. Vira à esquerda, dá um pulo 3 ruas, seguinte você está lá. A Bíblia diz assim, em Êxodo 13:17. E aconteceu que quando o faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto. Porque Deus disse, para que, porventura, o povo não se arrependa, vendo a guerra, e volte ao Egito. Diga, despreparo. Deus sabia que o povo não estava preparado, um povo que viveu 430 anos na escravidão. Um povo que não sabia nem pegar na espada. Um povo que precisava enfrentar uma nação bem menor. Um povo que precisava ter uma experiência, não uma guerra generalizada dos filisteus. Era pouco a pouco. O que ia fazer? Quando eles se deparassem com os filisteus, os gigantes, a guerra, o que eles iam fazer? Retroceder. Porque muita gente está voltando atrás. Por quê? Porque não tem preparo. Eu sempre digo para você, você tem que ter preparo. Você não tem geladeira. Eu tenho, pastor? Não, parábola. Você não tem geladeira. Você vai na sorveteria e você toma um sorvete. Parabéns. Só que você vai lá na sorveteria e você compra 3 potes de sorvete. Você vai para onde? Só se você quiser beber. A beber é o líquido. É ou não é? Você tem que ter preparo para as coisas que você quer. Eu quero isso, Deus. Eu quero aquilo. Você tem preparo? Você tem estrutura emocional? Eu tenho um sonho, diz a mocinha. Eu quero ter 5 filhos. Põe ela para cuidar de uma criança. A criança quase morre. Como que ela quer ter 5 filhos? Sabe? Isso é uma questão de sobriedade. Né? Casamento vai mal das pernas, não tem nenhuma. Eu quero ter 3 filhos. Sobriedade. Você tem que ter preparo para aquilo que você quer. Você tem que ter preparo. Nós queremos coisas das quais nós não temos preparo. O povo não tinha preparo para atravessar a terra dos filisteus e chegar lá em Canaã. A guerra, atravessar toda aquela situação. Tinha que passar pelo deserto, ficou 40 anos no deserto, depois entrou em Canaã. Aprenda que o caminho de Deus é o correto. Existem caminhos de atalhos que vão destruir você. Não, sabe o que é, pastora? Eu recebi um chamado de Deus. Dá um exemplo. Estou dando vários exemplos aqui, né? Quero pregar. E aqui a pastora não deixou pregar. Vou para uma igreja que eu quero pregar. Aquela igreja lá me chamou e eu vou ser pregador lá. Eu sou co-pastor. Co-pastor. Sei lá, co-pastor. Aí o que acontece? Logo, já está escandalizando, já está no pecado, já está envergonhando o rei. Atalhos. Deus falou, Ele vai cumprir. Aprenda a esperar. Não procura atalhos. Não, pastor, eu quero começar de baixo, eu quero ser humilde, eu quero aprender as regras de Deus, as leis de Deus. Eu quero começar do jeito certo, porque eu quero terminar em honra, em vitória. Eu não quero escandalizar, eu não quero envergonhar, eu não quero fazer errado. Não quero. Outra parábola. Você quer casar com essa moça? Essa moça é mimada, é geniosa, só faz o que ela quer. E você, como é que você é? Pastor, eu vou falar a verdade, eu sou meio esquentado, então não caso com ela. Não caso com ela, que vocês dois vão botar fogo na casa. Você é paciente, você é equilibrado, você sabe abaixar a cabeça, sabe ficar quieto. Sei, pastor, eu sou uma pessoa paciente, calma, tranquila. Então tá bom, você já sabe o que você está levando. É ou não é? Mas eu amo, mas não tem suporte emocional. Os dois dá choque junto. Não tem suporte, então não casa.
Nós precisamos querer coisas que nós damos conta. Nós precisamos buscar coisas que nós damos conta. Pastora, mas ela não pode mudar? Pode. Qual é a perspectiva de mudança de um ser humano? Crente. Pergunta para o teu irmão, 5 dias? 5 semanas? 5 meses? Não. 5 anos. Perspectiva de mudança para um ser humano. Pastor, é muito tempo, então não casa. Se não quer esperar, não casa. 5 anos. E vai, confronta e briga, e vai, confronta e briga, e conscientização, e vai, até a coisa ficar boa. Quer dizer, mais ou menos, porque boa mesmo. Aprenda a buscar coisas que você é capaz, que você consegue, que você tem estrutura. Nós precisamos aprender a fazer essa logística de administração. O povo poderia dizer assim, nós queremos um atalho. Queremos o quê? Ali a liderança era de Moisés, acabou. E aí o caminho que Deus determinou, acabou. Quarto caminho. 1 Reis 19:15. Vai lá comigo. E último. Quero falar sobre Elias. Um dia Elias não estava bem, não. Estava a situação meio ruim. 1 Reis capítulo 19. Ele estava cansado, esgotado. E ele foi andar. Queria desistir. Você já desviou do caminho? É uma coisa muito assim... Eu quero ler só uma parte de um versículo para você. Não precisa sair daí não, porque eu nem vou falar porque é isso. Não sei. A Bíblia diz assim, por que te desvias tanto mudando o teu caminho? Interrogação. Jeremias 2:36. Uma pergunta do Senhor para o povo. Por que desvias tanto mudando o teu caminho? Tem gente que gosta de desviar. Gosta de sair da vontade de Deus, gosta de sair da direção de Deus. Por quê? Porque um falou, porque o outro falou, porque o outro falou, porque o outro falou. Você já viu aquele adágio, unir o útil ao agradável? Tem gente que não é firme, não é forte, não é determinado. O que o diabo põe perto dele? Pessoas assim, que o influencia. E faz a cabeça dele ir para onde? Você tem que entender o seguinte, se você não é uma pessoa ainda que vive no Espírito, a primeira impressão sua, a primeira reação sua é carnal. Nossa, de onde eu descobri? Qual foi o baú que eu abri para descobrir essa informação? É lógico. Se você é uma pessoa que não anda no Espírito, o primeiro levantar na sua alma é carnal. Você é muito inteligente para deduzir isso aí? Então levantou, é carne, você já sabe. Por quê? Porque você não vive no Espírito. Então você esfria sua cabeça, vai tomar um banho frio, vai esfriar, vai orar, vai pensar. Por quê? Porque a situação o diabo é desesperado para desviar você do caminho. Porque ele sabe que na direção de Deus... Você não gosta, você chora, você reclama. Você fala, eu quero coisas novas, eu quero coisas novas. E o Senhor fala, novo tem que ser você. Eu quero algo novo, eu quero mudar de casa. Aí muda de casa, eu quero mudar não sei do que, quero mudar não sei do que. O Senhor fala, novo tem que ser você. Quando você for novo, uma nova criatura, você vai ficar satisfeito. Não, Senhor, eu não quero ser uma nova criatura, eu quero um novo, trocar de carro de vida. Eu quero mudar de casa, eu quero novo, quero novas amizades, eu quero novos ares. O que tem que ser novo tem que ser eu. O que tem que ser novo tem que ser você. Nós temos que ser novos. Nós que temos que ser convertidos, nascidos de novo, nascidos do Espírito, para ser fortes o suficientes para mudar a situação da nossa vida. Então, quais são as pessoas que trazem características de mudança de caminho? Pessoas que, não estou falando de Elias agora, hein? Não, de maneira nenhuma. Isso não se enquadra nele. Pessoas que são volúveis. Pessoas que trabalham segundo o que querem, o que gostam. É só o que gosta. Só o que gosta.
O médico fala, come tal alimento, mas eu não gosto. Mas esse alimento vai fazer bem, mas eu não gosto. Não gosta? Peraí. Que isso? Que escravidão é essa nós temos com o nosso prazer, com o nosso deleite? Eu tenho que estar aliançado com aquilo que me faz bem, não com o que eu gosto. Porque em um cristão, a maioria dos cristãos, 90% do que ele gosta faz mal para ele. A maioria. Dificilmente você encontra cristãos que gostam daquilo que faz bem. Eu gosto de ser honrado, eu gosto de ser honesto, eu gosto de orar, eu gosto de ler a Bíblia, eu gosto de vir ao culto, eu gosto de cumprir minha palavra. Quando você encontra um crente assim, uma pessoa que nasceu do Espírito, que vive no Espírito, mas o que você precisa entender, que o caminho certo é um caminho que não tem desvio. É o seu caminho. É aquilo que Deus está pondo na sua vida. É aquela situação que você tem abandonado. É aquilo que vai dar certo. É aquilo que vai funcionar. Pastora, mas eu não estou aguentando. Pede graça. 1 Reis 19, versículo de número 15. E o Senhor disse a Elias, vai e volta pelo teu caminho. Ele havia desviado do caminho. Volta. Ele havia pegado o caminho do deserto. O Senhor diz, volta. Você precisa voltar ao teu caminho. Será que hoje o Senhor está falando para você, volta ao teu caminho, volta a crescer de novo, volta a valorizar aquelas pessoas que Deus te deu, volta a valorizar a igreja, a família, seus pastores, seu trabalho, volte a valorizar as suas ferramentas. Você quer ver uma coisa que o crente tem pecado tanto, é desprezar as ferramentas que Deus dá a ele. As ferramentas iniciais para você conquistar, para você chegar, humildade, sabedoria, discernimento. Diálogo, ser passivo. Volte a valorizar. Tira a poeira, tira a ferrugem das velhas ferramentas que você aposentou. Você não percebe que as ferramentas novas estão te levando para o buraco? Pega as antigas, aquelas que funcionam. Assim como o Davi pôs a vestimenta de Saul, falou, não, eu não tenho agilidade com isso aqui, eu preciso do que é meu, as minhas ferramentas é que vão me levar ao sucesso, é que vai me levar à vitória. O que me trouxe até o sucesso de agora, é o que vai continuar me conduzindo a outros sucessos. Deu para você entender? Então existem coisas que os crentes desprezam. Você desviou da sua simplicidade, você desviou da sua humildade, você desviou da maneira que você conduzia a sua vida. Irmãos, vamos voltar aos nossos princípios, aos nossos valores. Aquilo que deu certo na minha vida vai continuar dando certo. Pastora, mas tá levando em consideração que eu era um pobre de maré, desci só lá, companhia limitada. Agora não, pastor, agora eu tenho escolha. Espera um pouquinho, agora eu posso escolher. Agora eu sou uma pessoa luxuosa. Estou por cima da carne seca, pastor. O que fica por cima da carne seca? O sal. Sal, pastora? Às vezes alguns bigatinhos. Se tiver pouco sal, algumas moscas. É isso que você quer para você? Por cima da carne seca? É isso que você quer? O que nós precisamos entender, todo tempo é tempo de sermos simples, de sermos humildes, de examinarmos, de nos analisar. Peraí, no começo você se julgava, você se analisava. Você chegava para você e falava assim, ô tonto, que é isso? O que você está fazendo da tua vida? Você não vê que essa pessoa é fracassada, você está escutando um fracassado? Hoje não. Hoje todo mundo te engambela, todo mundo te conduz. Antes você julgava. Antes você examinava. Antes você sentia uma situação, você falava, peraí, isso aqui está errado. Por quê? Por quê? Porque você era simples. Você julgava, você examinava. Você tinha cuidado porque você não podia errar. Agora só porque você está melhorzinho, você acha que você pode errar? Erro é erro. Quando você não tem, ou quando você tem, erro é erro. E eu não gosto de errar. Se tem uma coisa que eu não gosto é de errar. Você não pode gostar de errar. Nós não gostamos de errar. A gente gosta de acertar. E a gente precisa entender isso aí. Que você não pode sair do caminho que Deus te deu.
Mesmo que você fique ali, ó, contra a sua vontade. Mas, Senhor, estou aqui contra a minha vontade. Não interessa se é contra a sua vontade. Você está dentro da vontade de Deus. Sua vontade pouco interessa. Pouco interessa a minha vontade. A questão é a vontade de Deus, que vai frutificar para a minha vida. A minha vontade só me leva para o inferno. Diz amém. O Senhor disse assim a Elias: volta para o teu caminho. Você desviou dele. Tem muito crente que quer chegar no norte indo para o sul. Como? Consegue, né? De que maneira? Caminho proibido. Qual que é o caminho proibido? Retroceder. Caminho novo. Distância entre você e a presença de Deus. Caminho sem atalhos. É o caminho direito. E caminho certo. É o caminho que você está. Esse caminho se chama Jesus. Diga amém.